uma inocente e singela história de amor interrompida pelos anos de chumbo da ditadura. Essa é a trama da estreia da nova super série da Globo e hoje a gente vai fazer a crítica da estreia de Os Dias Eram Assim. A Globo trata como super série, mas é uma novela das 11, embalada de dourado, para dar mais vontade da gente assistir. Então entre e fique à vontade que tá começando mais um Diário Novela. Os Dias Eram Assim é a nova super série da Globo, que na verdade a gente pode dizer que é uma novela das 11, que a Globo só deu um nome diferente, talvez para o público receber diferente essa novela, né? Tem tudo para ser uma novela, é igual qualquer novela das 11 que a Globo já fez. Vamos contar primeiro a história dessa novela, que é escrita pela Ângela Chaves e Alessandra Pog. É a estreia das duas como autoras titulares de uma novela. Elas já foram colaboradoras de vários autores em outras novelas, até mesmo em séries, mas agora elas estão assinando pela primeira vez uma novela. A gente vai acompanhar a história da Alice, vivida pela Sophie Charlotte, e do Renato, vivido pelo Renato Góes. Os dois vão se encontrar no final do capítulo, desse primeiro capítulo, eles se encontram e começam a ter um envolvimento. O problema disso tudo são os ideais das famílias. É como se fosse um Romeu e Julieta da década de 70. O pai da Alice, que é o Arnaldo, vivido pelo Antônio Calone, é um cara super a favor da ditadura. Essa série se passa na ditadura, né? Se passa esse primeiro capítulo acontece no final da Copa de 1970, quando o Brasil ganha o tricampeonato na Copa do Mundo. O pai da Alice, o Arnaldo, ele é super a favor da ditadura, ele é dono de uma construtora, então ele deve estar super ligado com os militares. E o Renato é irmão do Gustavo, vivido pelo Gabriel Leone, que é um militante contra a ditadura, né? Não necessariamente o Renato é um militante contra a ditadura, mas ele é contra a ditadura. E logo no comecinho a gente vê um embate bem assim, prosaico, né, dos dois, do Renato e do Arnaldo, que eles brigam quando o Arnaldo vai no hospital para poder acompanhar o nascimento do sobrinho dele. E os dois entram em embate porque o Arnaldo quer transferir a esposa do irmão dele para outro hospital e o Renato não quer. Então eles têm esse primeiro embate. No final desse primeiro capítulo, a gente vê o encontro do Renato com a Alice e eles acabam se apaixonando. O problema é que a Alice já tem um noivado marcado com o Vitor, personagem do Daniel de Oliveira, e ele é um cara super machista, né? E ela é super libertária, ela é uma menina muito à frente do tempo, que a gente pode dizer assim. Ela vai se interessar pelo Renato, essa história de amor vai acontecer, os dois vão se envolver, claro que as famílias vão brigar, vão bater de frente, e isso vai ser um problema para eles. O Gustavo, irmão do Renato, ele vai se envolver forte com essa militância contra a ditadura, ele vai ser preso, vai ser torturado, e o Arnaldo vai estar por trás disso. Para proteger a família, eles vão exilar o Renato para o Chile. Lá no Chile, ele vai conhecer a Jimena, que é a personagem da Maria Casadeval. E aí eles vão se envolver, porque ele não tem previsão de volta. Só que ele deixou a Alice grávida aqui no Brasil. Ela acaba se casando com o Vitor. E a gente sabe que lá pra frente na história, a história deve avançar até 1984, perto ali da redemocratização, eles vão se reencontrar e vão reviver essa história. Ou seja, basicamente o que a gente vê aqui é uma novela tradicional, que é uma história de amor. Novela basicamente é isso, contando uma história de amor que passa por vários percalços. É uma história de amor que está sendo contada nessa novela com um plano de fundo da ditadura. Por isso mesmo que a minha expectativa em relação a essa novela, logo quando eu vi as primeiras notícias, muito tempo atrás, eu falei, mas que estranho a Globo colocar uma história dessa de amor tão normal assim para uma novela das 11. Normalmente as novelas das 11, as últimas produções inéditas pelo menos, elas têm histórias mais elaboradas e menos só uma história de amor com um ambiente complicado. Essa já é a 6ª novela das 11 que a Globo coloca no ar. As 3 primeiras foram remakes. E mesmo sendo remakes, eram remakes de novelas das 11, eram 4 na verdade, que tinham um plano de fundo, que tinha uma história muito mais complexa do que só uma história de amor. Claro que tinha uma história de amor, tinha um casal, mas não era só isso não. Só pra ter uma noção, as 2 últimas novelas inéditas do horário das 11, que foram Verdades Secretas e Liberdade, Liberdade, tinham histórias mais promissoras. Verdades Secretas era uma história de um cara que tinha um amor doentio por uma menina e ele casou com a mãe da menina para poder ficar junto dela. E Liberdade, Liberdade contava a história ficcional da filha do Tiradentes, que viveu na Europa exilada, depois ela volta pro Brasil e tem que esconder a sua identidade. Tem uma história de amor ali,
mas esse não era o mote principal. Agora, Os Dias Eram Assim tem esse mote de ser uma história de amor que é atrapalhada pela briga de famílias. Os Dias Eram Assim seria uma novela das 6 que estrearia agora no segundo semestre de 2017 para substituir Novo Mundo. Acontece que dentro da Globo aconteceram várias coisas. A novela que ia ser programada para ir ao ar agora seria Jogo da Memória, a estreia da Alicia Manso no horário das 11, ela que vem de vários sucessos no horário das 6. E seria uma história contada em 3 tempos diferentes ao mesmo tempo. Isso é uma ideia até que a Globo já exibiu na novela O Casarão. Várias fases de uma novela ao mesmo tempo. Então você vê um acontecimento aqui de 30 anos atrás que refletia hoje em dia e as cenas eram cortadas assim. Super fragmentado, super complexo. A Globo achou muito complicada essa produção para uma novela aí de 90 capítulos, que é o que vai ter Os Dias Eram Assim. Adiou a estreia para o ano que vem, para 2018, e transformou numa minissérie, com menor duração, com mais controle de produção. Então eles pegaram essa novela das 6, de autoras estreantes, que já falaria da ditadura, e subiu para o horário das 11. A diferença que a gente vai perceber de horário é mesmo o peso que a gente dá para a ditadura. Ao invés de ser uma coisa mais leve, quase passando assim sem perceber, a gente vai ver um peso muito maior no retrato da ditadura. Como a gente vai ver cenas de tortura, a gente está vendo diálogos bem pesados. O Arnaldo e o Vitor tratam as mulheres de uma forma extremamente machista e repressora. Numa determinada cena, quando a Alice chega e roda com aquela roupa super curta, contestando o pai dela e provocando o próprio pai, a gente vê que ele acusa a mãe, que é a Kiki, personagem da Natália do Vale, de ser irresponsável, de ser descontrolada, que essa ação fugiu do controle. Você não é a dona da casa, como se fosse assim, eu estou me eximindo de qualquer responsabilidade sobre a criação da nossa filha. Numa época que era extremamente machista, esse retrato é muito forte. Esse retrato da ditadura agora no horário das 11 permite isso. Se fosse no horário das 6, certamente a gente não veria todo esse peso no retrato tão forte da ditadura. Só para lembrar, 2 novelas que amenizam fatos pesados da história. Primeiro é Boogie Woogie, que é uma novela, acho que de 2015, que se passava na década de 70 e simplesmente esqueceu que a ditadura existia. Existia um personagem que era um militar na época, mas não se falava na ditadura. Era como se a gente estivesse vivendo nos Estados Unidos, no auge da música, da contracultura, sem falar da ditadura. E era uma novela das 6, então não cabia ali um questionamento sobre esse período. Então eles fizeram um recorte de um período como se ninguém ali contestasse a ditadura, como se não afetasse ninguém. E a atual novela das 6, Novo Mundo, ela fala da relação do Dom Pedro I junto com a princesa Leopoldina e vai entrar a Domitila aí no meio. Teve uma reportagem do site Notícias da TV que o retrato da família real brasileira nessa época era muito pesado. O Dom Pedro e a Domitila tinham uma relação de amantes extremamente sexual. Eles trocavam cartas com palavrões, com tudo muito explícito, e ele maltratava muito a princesa Leopoldina, tanto é que o pai dela ficou sabendo, queria cancelar o casamento. Isso vai ser extremamente amenizado porque é uma novela das 6, não tem como você colocar um conteúdo erótico muito forte, nem mesmo a violência. Por mais que seja um retrato da violência contra a mulher, é tudo muito sutil. Então a grande diferença de Os Dias Eram Assim, do horário das 6 pro horário das 11, é o modo como você trata, pode carregar a mão. Mas a premissa da história é que é um casal que se junta, a menina fica grávida, depois eles se separam, anos depois eles voltam a se encontrar e tentam reviver esse amor. É uma história super convencional, é uma história que a gente vê em várias e várias novelas. A característica interessante que eu achei é a direção de cena, a direção de atores, que deu uma cara muito mais interessante, muito mais legal para essas cenas que a gente viu. A direção é feita pelo Carlos Araújo, que já tem vários trabalhos, e a gente vê tanto na estética quanto na direção de atores, um aprimoramento que deu uma outra cara para essa série, né? Justamente para poder dar essa distância que a Globo quer tratar de não é uma novela, é uma série. A gente vê direção de cena e planos muito interessantes, principalmente na hora que o personagem do Caio Blá e o personagem do Gabriel Leone, o Gustavo, eles estão ali em frente a um prédio, que é o prédio, a sede da construtora do Arnaldo, e o personagem do Caio Blá joga uma bomba lá dentro. Então quando a gente vê essa cena, é um plano de baixo pra cima, é muito interessante. A direção de cena é muito legal, as cenas são muito bem feitas, não são tão convencionais, não fica só aquela câmera em frente aos atores que a gente costuma ver em novelas, apesar da Globo ultimamente estar ousando mais e experimentando mais coisas nas novelas, mas existe uma estrutura a ser respeitada, que aqui eles podem quebrar um pouco. E é claro, a direção de atores, os atores estão muito bem, mesmo que eles sejam maniqueístas, mesmo que o Vitor e o Arnaldo a gente perceba logo de cara que eles são os vilões da história, que eles são homens super repressores e super machistas, eles estão muito bem dirigidos. É quase sutil o que a gente vê ali. E eu gostei também do texto em si.
apesar da história não ser uma história surpreendente, o texto em si foi bacana, não é aquele texto super meloso, aquela coisa toda, sabe? Eu gostei dessa parte do texto, de ouvir essa quase naturalidade das coisas, que é muito raro da gente ver essa visão mais natural e realista. A gente vê muito rebuscado, às vezes em novela, muito poético, e aqui tá sendo mais realista. Nesses pontos todos, a novela me ganhou, me conquistou, porque ela me surpreendeu mais do que eu imaginei. Eu não esperava nada, eu tava apostando zero de que essa história pudesse ser uma coisa que me conquistasse. E esse primeiro capítulo me conquistou bastante, para dar vontade. Eu vou continuar assistindo, obviamente, pra gente poder discutir aqui, mas para dar vontade de ver os próximos capítulos e ver esse desenvolvimento, mesmo que seja só uma história de amor numa embalagem maravilhosa, uma embalagem douradíssima, mas é uma história de amor. Vamos falar agora da abertura. Tem umas curiosidades sobre a música de abertura, que a música é Aos Nossos Filhos, escrita pelo Ivan Lins, que é muito famosa, cantada pela Elis Regina. E dessa vez, a Globo decidiu colocar os 5 protagonistas, então, Sophie Charlotte, Renato Góes, Gabriel Leone, Daniel de Oliveira e Maria Casasdeval. Eles cantam uma versão dessa música. A Globo já tem feito há algum tempo uma nova produção para as aberturas das novelas. Não pega só uma música e dá uma mexida ali e coloca no ar, não. Eles até produzem de novo. A atual novela das 9, que é A Força do Querer, é uma música já super famosa do Caetano Veloso, que ele regravou. Então a Globo tem feito uma regravação. Pega uma música que já existe, que é o caso agora de Os Dias Eram Assim, e pede para fazer uma nova gravação. Isso eu acho bem interessante, que dá uma cara de exclusividade, que antigamente a gente não tinha tanto isso. E até mesmo essa música, tem um trecho da música que é Os Dias Eram Assim, que vai falando, né, desculpem a falta de abraço e um monte de coisa nesse sentido. É um retrato da ditadura, da repressão dessa época da ditadura. Foi isso que deu o nome pra série. E a abertura é um recorte de várias cenas do cotidiano do Rio de Janeiro, que é onde se passa essa super série. São retratos de jornal e alguns vídeos que vão sendo mostrados na tela, só que eles são recortados e desmembrados e fragmentados a todo momento para poder ver que era o seu cotidiano, é a vida das pessoas que foi quebrada e teve que ser alterada várias vezes por conta da ditadura e por conta dessa repressão. Várias pessoas tiveram parentes que foram presos, foram mortos nesse período. Um dos mais famosos é o filho da Zuzu Angel, que ela denunciou, é um dos presos políticos mais famosos que a gente conheceu. Então, muitas famílias foram alteradas e as vidas das pessoas durante esse período da ditadura foi fragmentado e foi alterado. E é isso que eles tentam mostrar numa abertura de uma finalização muito bonita. Eu sou designer gráfico, então eu adoro essa parte de ver a abertura e de analisar. Eu achei incrível aquilo, foi assim sabe, uma coisa... fiquei assim, ó. Meus olhos brilharam na hora, muito bem construído. E uma coisa interessante é nos créditos dos atores e da equipe de escritores e direção, a gente vê os nomes na tela ali com alguns nomes cortados. A gente vê em destaque os nomes dos atores e outros nomes cortados, que é essa ideia da censura da ditadura e de pessoas que morreram, né? Então você corta o nome. Até mesmo o próprio logotipo é desse jeito, é essa construção. Mas os dias eram assim como se fossem recortes de jornais, já que cada letra tem uma característica, e a palavra assim, ela tá riscada de vermelho, como se fosse a censura, como se fossem pessoas mortas pela ditadura. A Globo tá comprando uma grande polêmica, porque ela vai ser atingida de todos os lados, eu acho, tanto para quem era a favor da ditadura e tem essa simpatia pela ditadura, quanto para quem era a favor da liberdade e tem essa simpatia. A Globo já admitiu que apoiou o golpe logo no comecinho do golpe. A Globo nasceu em 65, já nesse contexto de um golpe militar. Existe esse histórico dela estar apoiando o golpe, e agora ela está fazendo uma série cujo foco são pessoas que lutaram contra o golpe. Os atores principais, os mocinhos da história, eles são contra o golpe militar. Então a gente vai torcer e eles querem que a gente torça por eles. Então, dependendo de que lado for, é muito polêmico isso, né? Então se você é a favor da ditadura, pode estar achando que estão pegando pesado demais no retrato. Se você é contra a ditadura, estão achando que a Globo está querendo se livrar de uma barra que ela mesma apoiou. A parte política disso é muito complicada. Ela quer levantar polêmica e ela vai conseguir de ambos os lados. A série está começando agora, vão ter cenas de tortura, porque ela vai retratar todo esse período, que eu acho que é logo depois do AI-5, se eu não me engano, acho que o AI-5, que é uma das leis mais pesadas que teve, acho que é de 69, essa super série em 1970. Então vai ter todo esse período de repressão muito, muito, muito forte.
Então a gente vai ver cenas de tortura, a gente vai ver várias cenas que com certeza a Globo vai explorar e isso vai sair da tela, não vai ser só aquela coisa da tela, isso vai pra internet, é isso que a Globo quer, ter essa repercussão. Não vai ser só aqui que eu tô falando exclusivamente de novela e vou falar sobre essa série, não. Blogs políticos, blogs de comportamento com certeza vão falar desse período todo. É uma série que a Globo tá arriscando bastante de retratar isso, mas tá sendo muito esperto para poder captar um público. O que você achou de Os Dias Eram Assim, dessa estreia dessa nova super série, que eles chamam de super série, mas é uma novela com uma outra embalagem? Gostou desse primeiro capítulo? Gostou dessa sinopse da história que vem por aí? Vai querer acompanhar? Coloca aqui nos seus comentários o que você espera dessa novela, o que você achou desse primeiro capítulo. E é claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal pra gente poder comentar das novelas que estão no ar e das novelas que vêm por aí. Toda semana, 2 vídeos pra gente conversar sobre as novelas. E me acompanhe também nas redes sociais, é só procurar por Diário Novela, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter, enquanto as novelas estão passando na televisão, eu tô comentando com a hashtag das novelas e a gente participa dessa conversa juntos, beleza? Ó, deixa o seu joinha aqui, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!